Bem, vem mais uma final Fla-Flu aí, se o Fluminense amanhã, obviamente, não fizer uma derrota, não tiver uma derrota histórica. Mas o meu ponto aqui fala justamente desse Volta Redonda e Fluminense também, que tem nesse domingo. Eu confesso que eu me assustei vendo o Flamengo e Vasco com algumas coisas. E queria compartilhar aqui com vocês, né? A ideia do meu canal é muito isso. Muito compartilhar com vocês situações que eu, às vezes, acabo vendo, pensando e refletindo um pouquinho. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal pra dar aquela moral pra gente. Já estamos produzindo conteúdo aqui nesse sábado também pra falar de alguns temas, cara. O primeiro tema que eu queria começar aqui falando é de como o Flamengo e o Fluminense virou um domínio no Campeonato Carioca. Eu já falei isso algumas vezes em live e tal, algumas vezes solto, mas vou utilizar esse vídeo aqui pra poder falar. É até um domínio maior do Flamengo, que já vem de mais tempo fazendo isso, mas como aqui é um canal do Fluminense, a gente te deixa as coisas... Também é canal do Fluminense, mas eu não minto pra vocês não, vocês sabem disso, né? Cara, a gente tem aí, nessa brincadeirinha aí dos últimos anos, 2025, vamos ter, né, ao que tudo indica, mais uma final Fla-Flu. 2024, a final foi Flamengo e Nova Iguaçu. Por quê? Porque na semifinal, o Flamengo enfrentou o Fluminense. E aí o Fluminense foi eliminado pelo Flamengo. Em 2023, a final foi Fla-Flu. Deu Fluminense. Em 2022, a final foi Fla-Flu. Deu Fluminense. Em 2021, a final foi Fla-Flu. Deu Flamengo. Em 2020, a final não foi Fla-Flu. Mas a semifinal... Aliás, 2020 a final foi Fla-Flu. Deu Flamengo. 2020, na Taça Guanabara, é que a semifinal não foi Fla-Flu, porque a semifinal foi Fla-Flu. E a final da Taça Rio foi Fla-Flu. Assim, percebe que vai tendo um negócio... 2019, vamos pra 2019. A semifinal do Carioca foi Fla-Flu. O Flamengo classificou com empate. A semifinal da Taça Rio foi Fla-Flu. O Flamengo classificou naquele lance do Léo Santos. E a semifinal da Taça Guanabara foi Fla-Flu. O Fluminense classificou no gol do Luciano. Vamos pra 2018. O último ano em que ou o Flamengo ou o Fluminense foram eliminados de alguma coisa do Campeonato Carioca e não foi um pelo outro. 2018, na semifinal, inclusive Vasco eliminou o Fluminense, aquele gol do Fabrício no último minuto. O Fluminense estava se classificando. E o Botafogo ganhou do Flamengo, afinal foi Vasco e Botafogo. Mas naquele estadual, a semifinal da Taça Rio foi Fla-Flu. E o Fluminense eliminou o Flamengo em empate por 1-1, né? O Fluminense tinha vantagem. Então, assim, dá pra gente dizer que de 2018 pra cá, e a gente já tá falando de 7 anos, há um domínio do Campeonato Carioca da dupla Fla-Flu, com uma predominância do Flamengo. A gente também não tem como negar. Até agora, em títulos, 19 pra cá é 4-2 pra eles. Mas, e acho que não tem nenhum melindre de falar isso, o Flamengo é o time disparado de maior investimento do Carioca aí nesses últimos anos. O único time que para o Flamengo é o Fluminense. Quando... mas o Botafogo no ano passado... Tô falando de Campeonato Carioca. Se você tá falando de Brasileirão, beleza. De fato, no Brasileirão, o Fluminense já fez isso em 2020. Já fez isso em 2021. Fez isso em 2022. Aí em 23... Não, em 23 foi uma vitória pra cada lado, né? Aliás, em 22 foi uma vitória pra cada lado. Em 23... Não, em 23 foram 2 empates. Então assim, fazer isso no Brasileirão a gente já faz um tempão. Os amigos botafoguenses que assistem aqui, que às vezes vão argumentar isso. Falar, você tá falando do Carioca, mas no Brasileirão... Não, o Brasileirão o Fluminense já faz. Em 2020 a gente ganhou. O Iago Felipe, gol do André. Em 2021. Em 2022 a gente teve... 2022 foi 2-1 um pra cada lado, né? Vitória, gol do Natan. Então a gente já vem fazendo isso há muito tempo. Mas no Carioca, a verdade é que, se não é o Fluminense, o Flamengo seria heptacampeão carioca. A verdade nua e crua é essa, gente. Se não é o Fluminense de 2018, né, após 2018 pra cá, o Flamengo neste momento seria... O Flamengo, e aí vou botando já esse ano, né, o Flamengo tá na 7ª final seguida, seria heptacampeão carioca. No Campeonato Carioca existem 2 tetracampeões, Botafogo e Fluminense. O Flamengo nunca foi tetra. Se não é o Fluminense, o Flamengo estaria indo pro seu 7º título carioca. Só pra vocês entenderem como hoje
existe uma dupla no Rio de Janeiro separada do resto. Ah, mas o Botafogo ganhou a Libertadores. Exatamente, eu não tô falando de Libertadores. Na Libertadores, se você botar, os últimos 3 campeões são cariocas. O Flamengo ganhou 22, o Fluminense ganhou 23, o Botafogo ganhou 24. Aí, pra Brasileirão, de fato, o Botafogo ganhou aí, o Fluminense faz mais de um tempo que não ganha. É fato. A nível nacional e internacional, o último ano do Botafogo credencia o Botafogo a levantar a mão nessa reunião e falar bem assim, opa, também tô aqui, também prejudico o Flamengo após o mês de abril. E ok. Com SAF, sem SAF, o John Textor, se é Textor FC e etc, isso é uma outra conversa. Mas a nível regional, de quem manda na sua própria área, se não é o Fluminense, a área estava toda tomada pelo Flamengo já. É uma reflexão que eu acabei tendo. E a segunda reflexão, e outra, e a gente tem que ganhar esse agora, tá? A gente tem que ganhar esse agora. A gente já foi eliminado no ano passado e a gente viu como é bom ganhar em 22 e 23. Agora, indo pra bola e campo, e é um erro que o Mano Menezes tem que ter uma atenção completa pro jogo de amanhã contra o Volta Redonda, é o seguinte. Pra quem não viu a thumb, você pode voltar aí no meu canal e ver a thumb. Tava vendo Flamengo e Vasco, o Coutinho pede pra sair lesionado. Coutinho, bichado e tal, a torcida gritou, já saiu machucado contra o Fluminense também. Enfim, não tem o que falar. Agora, eu vou botar uns números aí na tela, que eu falei até no meu último vídeo, mas eu queria mostrar em números agora, na cara mesmo, assim, da galera, mostrando mais efetivamente pra você poder ver, tá? Pra você poder ver. Olha aí só, vamos lá. Botei aqui o do Fluminense e o do Flamengo, e eu vou dividir aí a tela pra vocês. Esses daqui são os números do Fluminense, ok? Números do Fluminense. Que números são esses, Gabriel? Esses números são os seguintes. Ó, jogos. Subdividir aqui agora por jogos. O jogador com mais jogos do Fluminense se chama Agustin Canóbio. O Canóbio tem 12 jogos até agora. O Fluminense até agora disputou 14 na temporada. Ele só não atuou contra a Volta Redonda e contra Sampaio Corrêa, que foram os 2 primeiros jogos lá. Ele foi titular em 10 desses jogos e ele tem 760 minutos. O Canóbio é muito substituído, foi 2 vezes reserva. Alguns jogadores do Fluminense têm 11 jogos na temporada. Fábio, Ignácio, Germancano, Riquelme, Felipe e Serna. Desses 6, a gente está falando, se a gente ainda acrescentar o Gabriel Fuentes, que tem 10, mas tem uma minutagem muito alta, a gente está falando do goleiro, do lateral esquerdo, do zagueiro e basicamente dos 3 atacantes do Fluminense. Serna, Cano e Canóbio. Vá lá. Só o Hércules e o Riquelme Felipe Eli hoje não são titulares. Se a gente botar em minutos disputados, que às vezes o cara jogou muitos jogos, igual o Serna estava ali, mas ainda não jogou muitos minutos, né? O cara tá controlando, entrando bem no final. O Fábio tem 990 minutos em 11 jogos, jogou o tempo todo. O Ignácio é o segundo com 900, vamos arredondar para 900 minutos. É 90 minutos a menos só que o Ignácio tem em relação ao Fábio. O John Arias, que jogou só 9 jogos, mas praticamente nunca é substituído, tem 810 minutos até agora. O Fuentes tem 807. Se a gente fizer um recorte só acima dos 700, a gente encontra 8 jogadores e os 8 são titulares. Martinelli, Cano, Canóbio, o Freitas na teoria não, né, porque entraria o Thiago Silva, mas ainda assim. Ou seja, vai vendo a quantidade de minutos que tem. E por que a gente tá com essa minutagem alta? A gente teve 2 mata-matas, o Flamengo teve um só. Daqui a pouco eu vou mostrar os números do Flamengo, vocês vão entender. O Flamengo teve um só, que é a Supercopa do Brasil. A gente teve 2, que foi Caxias e Águia de Marabá, que não dava pra brincar em serviço. Mas aonde que tá a grande diferença? E agora eu vou mostrar aqui pra vocês os números do Flamengo. Aonde é que tá a grande diferença? O Flamengo girou o time no Carioca. O Flamengo pôde girar o time no Campeonato Carioca. Por quê que o Flamengo pôde isso e o Fluminense não? Porque o Flamengo, além de ter um time... A verdade é que o time do Flamengo rendeu mais. O terceiro time do Flamengo, chama como quiser, rendeu mais do que o do Fluminense. E aí quando a gente olha aqui, ó, pelo número de jogos, o Arrascaeta jogou 9 jogos, esses números já estão contabilizando, acho que o jogo contra o Vasco. O Luiz Araújo jogou 9, o Alan jogou 9, sendo que o Luiz Araújo e o Alan jogaram só 3 como titulares. O Arrascaeta jogou 9, mas jogou só 6 como titular.
Eu tô comparando aqui com os números do Fluminense. Se eu pegar um jogador que jogou 6 jogos como titular do Fluminense, é o Riquelme Felipe, que tem mais ou menos a mesma minutagem do Arrascaeta. Se eu pegar aqui jogadores que são titulares do Flamengo, como o Léo Ortiz, que foi 7 vezes titular e tem 642 minutos, lembrando que o Fluminense ainda joga amanhã, ou seja, o Flamengo, na teoria, está empatado em número de jogos com o Fluminense, mas o Fluminense vai chegar até a final Fla-Flu com um jogo a mais do que o Flamengo. Se eu comparar aqui alguém que jogou aqui, o zagueiro titular do Fluminense, a gente está falando do Ignacio, que jogou 11, 10 como titular e tem quase 900 minutos. O Léo Ortiz tem 640. O Flamengo dosou muito a sua minutagem. E aí é onde me preocupou quando, mesmo dessa maneira, Bruno Henrique saiu botando a mão na coxa sentindo. O Wesley caiu botando a mão, acho que na virilha acho que foi o Coutinho. Sentindo a perna também, acabou voltando. Voltou, aparentemente tá tudo bem com ele. O Gonçalo Plata caiu sentindo a perna também, depois falou que era cãibra. Então assim, se o Flamengo que se dosou completamente está acontecendo esse tipo de coisa, o Fluminense não pode correr riscos para esse jogo de quarta-feira no jogo contra o Volta Redonda. A lição é essa. Não pode nem pensar em entrar em campo John Arias nesse jogo, gente. Ah, mas ele pode se machucar até no treino. Pode, mas o risco é menor. Você pode morrer atropelado atravessando a rua, não pode? Exato, mas se você não atravessar a rua, você não morre atropelado atravessando a rua. Um motivo a menos para você morrer. Não é assim que funciona? Então, se o John Arias jogar, ele pode se lesionar em qualquer momento, pode se lesionar subindo no ônibus, claro que pode. Dito isso, se ele jogar, ele tem mais chance. Não é pra jogar. Até pelo motivo que eu falei. Hoje existe, no Rio de Janeiro, existem 2 times para campeonato carioca apenas. E a verdade, como eu falei, se não fosse o Fluminense, o Flamengo tava indo pro heptacampeonato seguido. O Fluminense precisa estar engrenado e azeitado para poder ganhar do Flamengo. A verdade é essa, a gente é o desafiante. O investimento deles não se compara com o nosso, gente, que isso? A gente não tá falando de história, história não entra em campo dessa maneira. Tá falando de bola de hoje. E bola de hoje, a verdade é essa. A verdade é que hoje há no Rio de Janeiro um time que é mais dominante e um outro time que é o desafiante que vence. Porque todos os outros desafiantes, o Vasco dos últimos 32 clássicos. O Vasco ganhou 2 do Flamengo. 2 dos últimos 32. A gente tá falando de 10 anos. Uma criança de 15 anos viu o Vasco ganhar 2 vezes do Flamengo. Não tem comparação a respeito do Fluminense. Se você pega os últimos 30 clássicos do Fluminense e do Flamengo, eu não lembro agora de cabeça, mas se eu não tô enganado é tipo 10, 10 e 10 empates. 12, 12, 6 empates. É empatado. É bem igual. Mas, obviamente, o Flamengo tem a vantagem dos títulos nos últimos anos. Isso é bem verdade. O Flamengo, se pegar esse recorte, o Flamengo vai ter ganhado 2 Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. No estadual ganhou 3, a gente ganhou 2. Ganhou 4, a gente ganhou 2, na verdade. Então, assim, eu olhei esse jogo do Flamengo e Vasco, me assustei com os números do Flamengo quando eu vi como o Flamengo vai chegar muito mais, na teoria, inteiro fisicamente para esse jogo. O Fluminense precisou desenvolver o seu jogo antes. A verdade é essa, precisou usar muito mais os jogadores do que deveria ter utilizado se a gente tivesse tido uma campanha boa no início da temporada. O time do Marcão fez 1 ponto. 2, na verdade, né? Maricá e Sampaio Corrêa. Mas, meu amigo, em 2022 a gente chegou completamente desacreditado. Quem não se lembra? A gente passou do terceiro time do Botafogo com um gol no último minuto milagroso do Germancano. Sendo eliminado pelo Olímpia na pré-Libertadores, né? Primeiro jogo, 2-0 no Flamengo, fomos campeões. Então, não tem essa de medo, mas me preocupei pro jogo de amanhã. Mano Menezes, não inventa. Tamo junto, tá? Até a próxima, valeu.